Salve, salve pessoal! Hoje a gente está aqui para falar do VGIR11. Faz tempo que a gente não fala desse fundo aqui no canal e eu sei que vocês gostam bastante porque é um fundo realmente muito interessante, base 10, paga bastante e tem muita coisa para a gente comentar. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, não custa nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e ativa as notificações, assim você não perde novos conteúdos que a gente postar aqui no canal e deixa um comentário também a sua opinião sobre esse fundo imobiliário. Bom, então vamos falar do VGIR, um fundo base 10, um fundo aí que pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,31%, galera, realmente é um dividendo muito interessante. E aí teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses, mas uma coisa importante de falar dele em relação aí à cotação é que o fundo, ele, praticamente desde o seu IPO, ele só andou de lado, Ele começou o IPO na casa dos R$10 e hoje ele está em 9,75. Claro, tiveram aqui alguns momentos de alta, baixa, mas mesmo na pandemia, aqui quando todos os fundos estavam caindo muito, ele não sofreu tanto assim e acabou se recuperando. Aqui, pessoal, foi alguma coisa que aconteceu, mas desconsiderem, tá? Então, de maneira geral, a cotação do fundo segue aí bem constante. Uma coisa importante também de falar em relação ao rendimento dele, que aí foi de 13 centavos no último mês e agora nesse mês agora de agosto foi de 12 centavos. Caiu um pouquinho, mas nada demais, foi um rendimento também muito bom. E uma coisa também interessante sobre ele é que ele está no top 5 de fundos imobiliários, de pagamento de fundos imobiliários desse mês. Então selecionei aqui apenas o mês de agosto e ele aparece em quinto lugar dos fundos que mais pagaram nesse mês, em termos de dividend yield, tá? Não confunda. Às vezes você olha o valor nominal em si, mas em termos de dividend yield, que é em relação, o valor que ele pagou em relação ao preço de fechamento da cota, foi muito interessante, 1,22%. Algumas outras informações, PVP 1,01, não está tão caro assim, olhando esse indicador. Tem um caixa de 1,57%, um CAGR aí de crescimento nos últimos 3 anos de 6,8% e uma base de cotistas aí também de quase 200 mil, Então, realmente são números muito interessantes. Agora vamos falar do fundo em si, para ver se realmente é tudo isso, para ver se realmente vale a pena você considerar o investimento. Bom, ele é um fundo de CRI, que investe em CRI, um fundo de papel, tá? No mês de junho, o fundo encerrou a totalidade do seu patrimônio alocado em CRI, distribuído em 51 diferentes operações, num total investido de 1,05 bilhão. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. Aqui não tem muita coisa para a gente ficar comentando, tá, pessoal? Tá falando aí mais da rentabilidade do fundo, a qualidade da carteira. Aqui é importante também, no início do mês de julho, o fundo adquiriu um total de 66 milhões distribuídos em 17 diferentes operações, todas indexadas ao CDI, e das quais 15 já existem na carteira. Então o fundo está só adquirindo mais aí das quais já tem na carteira. As demais 2 operações já estiveram na carteira do fundo no passado, ou seja, o fundo já tem conhecimento, já tem ali uma certa expertise em relação a essas operações. Portanto, todas as operações já vêm sendo acompanhadas pela equipe de gestão. Ao mesmo tempo, o fundo vendeu 44,1 milhões em 2 operações. Uma coisa que muita gente reclama, fala sobre o VGIR em relação a isso aqui, O fundo normalmente ele tem aí as operações indexadas ao CDI, porque ele cobra algumas taxas excessivas, muitas vezes, é o que muita gente fala, tá? Aí cada um tira a sua própria conclusão. Olha só, em relação às taxas, ele tem taxa de gestão de 0,80% ao ano, sobre o patrimônio líquido do fundo, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, taxa de escrituração equivalente a R$ 1,40 mensais por cotista, tá? Então, se você pegar todas essas taxas aqui, realmente são taxas mais altas, maiores aí que outros fundos imobiliários que são pares aí do VGIR. Mas também você tem que considerar que ele é um dos fundos aí que mais pagou o dividendo nos últimos 12 meses e também que menos variou a sua cota, Então você tem que colocar tudo isso na balança para ver se realmente, vale a pena você pagar essas taxas e, investir no fundo, tá certo?
Distribuição, né? A gente viu aqui então que esse aqui, pessoal, é o relatório do mês anterior, né? Não foi divulgado desse mês ainda. Então ele está falando de 13 centavos por cota, então a gente vai ignorar, né? A gente sabe que teve uma pequena redução, normal. Geralmente quando é início de semestre, os fundos eles começam o início de semestre mais tranquilos, né? Depois em fechamentos, deixa eu ver se a gente consegue visualizar isso aqui. Alguns fundos fica mais fácil, fica mais evidente essa visualização. O VGIR não tanto, mas olha só, em janeiro, por exemplo, ele começou com 11, depois em fevereiro já pulou para 13, aí caiu um pouquinho para 12, e nesse mês de julho, né, que foi o fechamento de semestre, foi 13 centavos novamente. Agora voltou para 12. Então a expectativa é, à medida que vai chegando no final do ano, o fundo tende a aumentar um pouquinho esse rendimento. É a expectativa, tá? Não quer dizer que isso vai realmente acontecer. Em relação à carteira de ativos do VGIR, tá? A gente vê que tem vários ativos aqui. Deixa eu ver, acho que todos eles, né? Não todos, mas a grande maioria mesmo é indexada pelo CDI, tá? Então o problema é esse também. O fundo, ele cobra taxa de performance em relação ao CDI, mas os CRIs que ele tem na carteira é indexado pelo CDI, então acaba que, né, você tem a certeza que sempre vai pagar essa taxa de performance. Mas de qualquer forma, como eu falei, né, o fundo cobra, mas também ele entrega resultado. Vamos ver se tem alguma informação aqui mais interessante para a gente poder trazer. Alocação de ativo, né? 100% são CRIs. Como eu falei, né? Grande maioria mesmo, 97% é atrelada ao CDI, tá? Apenas 2,6% é atrelado ao IPCA. Uma coisa importante de ressaltar, né? Em relação aí à taxa Selic, ela já teve uma redução aí de 0,5 ponto percentual e a expectativa é que ela caia um pouco mais, tá? Ela caindo um pouco mais, a expectativa é que o VGIR tenha um rendimento, um resultado menor aí para os próximos meses e, consequentemente, uma distribuição um pouco menor, né? Vai piorar? Vai ser ruim? Não vai valer mais a pena? Acredito que não, né? Até porque, pessoal, se a gente olhar aqui, olha só, 1,33, 1,22, né? Que seja um pouquinho mais de 1%, já é um rendimento muito bom. Claro, você tem que pensar o seguinte, esses rendimentos, pessoal, eles são compatíveis com o risco do fundo. O VGIR, ele não é um fundo tranquilinho de você investir, tá? Ele tem aí investimentos arriscados, na minha opinião. Então, você tem que ter essa noção. Pode ser que muitas vezes, em algum determinado momento, como está acontecendo com alguns fundos, esses investimentos que ele está fazendo gerem algum problema. Então você tem que entender isso, né? O fundo gera muito resultado, é high yield, só que também pode gerar aí também problemas futuros, tá? A carteira, né? A carteira do fundo, como eu falei, indexada tudo pelo CDI, né? Pode considerar tudo. Vamos ver se tem mais alguma informação em relação aí à emissão de cotas, né? O fundo já fez várias emissões de cotas, afinal, o fundo, como eu falei, ele tem uma base de cotistas muito boa e também um valor de mercado aí muito interessante já, né? Não é um fundo pequeno como alguns outros pares que ele tem. Bom, em relação aí ao fundo é isso, vamos calcular o preço justo dele, né, para a gente poder ver se ele está valendo a pena ou não. Lembrando sempre que não é uma recomendação, tá, pessoal? Aqui a gente só está fazendo algumas especulações sobre o fundo, sobre aí o VGIR. Então vamos calcular aqui, VGIR 11, rendimento anual, quanto ele pagou nos últimos 12 meses, vamos pegar aqui o valor então, cadê? Tá aqui, ó, 1,49. Então vamos colocar aqui 1,49. Taxa de desconto. Aqui, pessoal, a gente precisa ser um pouco mais agressivo, né? Porque ele paga bastante. Então a gente tem que esperar isso dele, né? Senão não faz sentido. Como ele pagou 15% nos últimos 12 meses, vamos considerar aqui os mesmos 15 e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, mesmo a gente esperando um rendimento aí para os próximos 12 meses de 15%, a gente ainda tem um preço justo um pouquinho maior do que ele está agora, né? Ele está em 9,75 aproximadamente, né? E o preço justo dele seria em 9,93. Então, até uns R$10 seria um preço justo interessante para o VGIR. Tanto é que, se a gente olhar a cotação dele aqui, ele poucas vezes, né, apenas aqui no final de 2019, que como eu já falei em outros vídeos, foi um período bem interessante para a grande maioria dos ativos. Então, exceto por aqui, né, ele não passou muito dos R$10, que eu acredito que é o preço justo dele, né? Mais que R$10, ele já começa a ficar muito caro em relação aí ao que ele entrega, tá? Então, esse aqui mais ou menos seria o preço justo dele, lembrando que não é uma recomendação.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha servido para alguma coisa. Como eu falei para vocês, deixa a sua opinião aqui para mim nos comentários, é muito importante a gente trocar essa ideia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.